Olá, meus queridos, paz e graça. Hoje nós vamos estudar o filho mais velho que ficou em casa da parábola do filho pródigo. Com certeza, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Vamos ao vídeo. Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Somos Podcast, começando mais um episódio. A perspectiva aqui, irmãos, é sobre o filho mais velho. Quando estudamos, irmãos, naturalmente a parábola do filho pródigo, damos ênfase ao amor do pai, o filho mais novo que foi embora e depois retornou, mas esquecemos às vezes de estudar um pouco a perspectiva do filho mais velho. E é a razão deste vídeo, tá certo? Vamos lá, irmão. Nós queremos conversar com os irmãos sobre essa perspectiva desse filho, que é o filho mais velho. Verso 25 de Lucas, capítulo 15, nós vamos encontrar um texto da palavra do Senhor que vai dizer assim: enquanto estava sendo celebrada a festa, o filho mais velho que estava no campo, então não estava na casa com o pai, estava no campo, trabalhando, trabalhando. Mas quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Isso aí parece que incomodou ele. Vamos ver? Então chamou um dos servos e perguntou: o que é que está acontecendo? Que festa é essa? Que alegria é essa? Que música é essa? E o servo respondeu assim para ele: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. A razão da festa era a volta de um pecador que havia se arrependido. Aí segue o texto dizendo: e o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. O filho mais velho encheu o coração de ira e não quis entrar na festa do seu irmão que estava perdido e foi achado. Já começo a falar aqui conosco. Queridos, nós precisamos fazer festa com aquele que se arrepende. Muitas vezes somos um filho pródigo dentro das igrejas, dentro do cristianismo, e cirando quando uma pessoa peca e ele volta para os caminhos do Senhor. Que coisa é essa? Veja que o pai o abraçou e o beijou e deu o novilho cevado e deu o anel, deu sandália para os pés, a melhor roupa, e o filho estava indignado e não queria e não entrou na festa. Será que nós somos assim? Cheios de ira porque alguém voltou? Porque o Senhor está fazendo uma festa? Porque o Senhor está abençoando alguém que retornou aos braços do Pai? Precisamos ter cuidado com isso. Aí a Bíblia diz assim: então o pai saiu e insistiu com ele, como se dissesse: vamos entrar, vamos para a festa, entra, teu irmão voltou. E aí, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, nunca desobedeceste às ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Três coisas aqui interessantes que nós precisamos falar. Primeiro, tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. 2, nunca desobedeci às tuas ordens. 3, nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. As três razões da ira do filho mais velho. As três razões. Olha só, queridos, a primeira razão dela: tenho trabalhado como escravo no teu serviço. Eu quero dizer para os irmãos que o Pai, que é Deus, nunca nos chamou para ser escravo do serviço dele. O jugo do Deus para nós é suave e leve. O evangelho não é escravidão. O evangelho é liberdade, e conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Às vezes, quando temos um caráter de religiosidade dentro de nós, nos tornamos escravos de denominação. Aquele homem estava dizendo, eu sou um escravo do teu trabalho, eu sou um escravo aqui na fazenda. E ele esqueceu de que ele era filho. Ele era filho. Trabalhar sim, escravo não. Tem pessoas que esquecem que são filhos de Deus e passam a ser escravos denominacionais. Não existe. É a primeira coisa. Segunda coisa, nunca desobedecia às tuas ordens. Então era um homem legalista. As ordens que Deus estabeleceu, ele estava ali seguindo o que o pai estabeleceu. Nunca desobedecia. Então ele estava olhando para as regras. Que nunca tinha desobedecido, nunca tinha se desviado. Então ele olhou o parâmetro do filho que desobedeceu o pai, foi para uma terra distante, que não honrou o pai, foi para uma terra distante, que pegou a sua herança, foi para uma terra distante, gastou tudo com meretriz, acabou com tudo. Ele estava olhando a perspectiva do irmão que saiu com a perspectiva de um homem legalista. E a legalidade, irmãos, o legalismo separa o homem do amor do pai. Sabe por quê? Olha o número 3. Nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. O filho que ficou não queria festejar com o pai. A festa dele era com os amigos. Então era alguém que não tinha o amor do pai. Ele tinha o trabalho, exercia trabalho do pai, obedecia ao pai, mas não amava o pai. Por que aquele cabrito não deveria ser alvo de festa com o seu pai? É com os amigos, porque os amigos valem mais que o pai. Era um perdido, irmãos, que estava dentro da casa do pai. Sabe o que o pai responde? Mas quando volta para casa, esse teu filho, ele não considerou o filho pródigo como filho dele, como irmão dele. Ele disse, olha, esse teu filho, coisa terrível, irmão, que esbanjou os seus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. O Senhor não me deu um cabrito, mas deu um novilho gordo para ele. Estava totalmente indignado com o amor do pai para com o seu irmão, a ponto de dizer, olha, esse teu filho, não considerava ele como filho. E disse o pai, meu filho, você sempre está comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou para a vida. Estava perdido e foi achado. Irmãos, a expressão perdido no original grego é apolume. Apolume quer dizer perecer, estar perdido, arruinado, destruído. Quer dizer que saiu inteiramente do caminho, foi abolido, se tornou um inútil. Apolume. Então o pai estava celebrando porque aquele homem estava destruído, tinha perecido, tinha sido arruinado, né? Estava fora do caminho, tinha sido abolido da família, estava em ruína. Grande é a festa para aquele que se perdeu. Estava perdido, mas foi achado. Glória a Jesus, irmãos. Porque tem um Deus que tem nos achados. A questão, irmãos, é a seguinte. Se nós somos um filho pródigo, fomos para um lugar distante e voltamos para casa do pai, será que a gente não merece o amor do pai? Merece. Tanto é que o pai foi lá, o abraçou, o beijou. Mas às vezes, queridos, a nossa postura é como um filho que ficou indignado com o amor do pai para com o filho que voltou. Isso é o pior dos erros. Pessoas que justificam, né, a sua ira pela ausência de amor para com o seu irmão. Ele não ama o seu irmão. Ele prefere ver o seu irmão na lama, entre os porcos, perdido, arruinado, de uma forma terrível na sua vida. Agora eu pergunto a você, essa história do filho que ficou é a história de muitas pessoas que estão dentro das igrejas, que preferem ver as pessoas destruídas porque deixou de cumprir uma regra, porque deixou de cumprir algo
que para ele era muito importante, porque ele era escravo, ele estava ali para trabalhar. Ele trabalhava tanto que na hora de usufruir do cabrito, que ele mesmo falou, ele não queria usufruir do pai, ele não queria usufruir com o pai, ele queria usufruir com os amigos. Estava trabalhando, era escravo de trabalho, legalista como ele era, mas não tinha o amor do pai na sua vida. O que ele queria era celebrar com seus amigos. Tem muitas pessoas que estão dentro de instituições religiosas, legalistas, procurando saber se a pessoa veio para o culto, se não veio no culto, se faltou no culto, se deixou de fazer isso, fazer aquilo, ao invés de ter amor para com o filho. E quando essa pessoa comete um equívoco em relação à regra, querem destruir a pessoa, ao invés de amá-lo, ao invés de considerá-lo como um irmão que precisa de carinho, de amor, de afeto, de compreensão, querem julgar segundo a sua métrica, segundo a sua regra, a regra daquele que é escravo de trabalho, mas não tem o amor do pai na sua vida, daquele que é muito bom em regras, mas não considera o irmão que voltou para sua casa. Como ele disse, esse teu filho, e daquele que quer gastar com os amigos. Um foi para muito longe, mas se arrependeu, e o que ficou não tinha arrependimento nenhum. E a pergunta, queridos, que não quer calar, que eu quero deixar com você aqui, para o seu coração, para a sua vida, é a seguinte, de uma forma assim, queridos, bem clara, bem objetiva, tá bom? Eu quero fazer essa pergunta para você. Você é o filho que saiu ou o filho que voltou? Você tem a postura do filho que ficou? Você é do filho que saiu ou do que ficou, melhor dizendo? Você tem a postura do filho que ficou? Eu sou escravo do trabalho. Eu faço isso, eu faço isso na igreja, eu faço isso, eu de manhã, de tarde, de noite. E meu querido. E o filho, quando voltou, você amou? Não. Então você não está vivendo o evangelho. Não está vivendo o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é amor. Você entendeu? O evangelho de Cristo é amor. Amai-vos. Cuidado para não ser legalista e escravo de denominação religiosa, porque essas coisas mais afastam você do pai e dos irmãos do que aproxima. Que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus e que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.